Dando continuidade às nossas aulas sobre avaliação, iremos discutir nessa aula o que a avaliação tem a ver com a não aprendizagem. A gente sabe que essa preocupação com a não aprendizagem, ela tem percorrido e atravessado várias décadas e a gente tem um tema que se torna debate não apenas nas escolas e nas universidades, mas ela tem se tornado do debate da sociedade, né? E aí é interessante a gente pensar que, por muito tempo, a educação escolar era restrita a pequenos grupos e à elite econômica, e a gente teve, a partir da universalização da educação básica, uma incidência, uma recorrência do fracasso escolar e que tem impactado nas políticas curriculares, no trabalho docente e se tornado também uma pauta de alarde midiático, de manipulação eleitoral, porque esse debate, ele de fato procura traçar e encontrar culpados, né, ora os professores, ora os estudantes, ora as famílias, ora os gestores, como se fosse uma questão simples e fácil de resolver. A questão do sucesso escolar é complexa, ela é ampla e ela precisa ser discutida exatamente nessa largueza de aspectos e não apenas numa lógica de culpabilização. A gente tem no slide que vocês estão vendo, né, alguns dos motivos para a gente pensar nessa avaliação da aprendizagem e da não aprendizagem, né? A gente tem altos índices de retenção escolar ainda ocorrendo, a despeito da gente ter tentado novas organizações das escolas, novas organizações dos ciclos de aprendizagem, da ampliação dos anos de escolarização, mas a gente ainda tem muito abandono da escola, sobretudo dos rapazes, né? Dos meninos. A gente tem distorção idade-série ainda fortemente presente na educação escolar como um todo do país, e muitas vezes a gente tem os resultados dos exames em larga escala apresentando que a formação dos professores é deficitária, por isso que os alunos não apresentam um desempenho tão eficiente, né? Então, a primeira coisa é a gente pensar que essa configuração clássica de pensar que o abandono e a evasão escolar, o quantitativo de reprovações, ele é decorrente não apenas dos fenômenos intraescolares, ela é, sobretudo, uma resposta às profundas desigualdades que a gente tem, não apenas sociais, mas desigualdades de oportunidades escolares, né? Então, são dois eixos, desigualdade social e desigualdades escolares, que muitas vezes criam essa situação de não aprovação e de construção do conhecimento com defasagens que se refletem e se expressam nos exames em larga escala. Em termos históricos, a gente pode pensar que esse fenômeno, eu diria até que é um fenômeno do fracasso escolar, é tão estudado por tantas décadas, ele de fato recai com focos isolados para os diferentes atores, né? E se tem múltiplas tentativas de superar esse problema, mas o debate ainda é muito forte porque o horizonte muitas vezes é apenas os alunos, os professores ou a escola. Não se pensa de uma maneira ampliada, como Charlot nos diz, que existe uma cultura que precisa ser repensada. É um fenômeno complexo, a aprendizagem é um fenômeno complexo, a aprendizagem humana, e ela não pode ser simplificada, categorizada ou matematizada apenas em termos de resultados. Porque a aprendizagem humana implica em relações, e essas relações elas são eivadas pela cultura, pelas subjetividades, pelos contextos em particular, e isoladamente não se pode pensar num obstáculo resolvendo ou num obstáculo impedindo a aprendizagem. A gente precisa pensar nesse conjunto de elementos que estão presentes na aprendizagem humana ou na não aprendizagem humana, né? E é interessante a gente pensar dessa maneira complexa, né? Porque perduram alguns mitos que, embora toda a literatura e a pesquisa educacional já tenha superado alguns desses mitos, mas a gente continua
e agora a gente vive um momento de profundo retrocesso na política educacional ao nível federal, né? E que imagina que essa prática educacional ela é linear, né? Ela não é linear. A gente tem, de fato, ainda alguns índices baixos de letramento dos nossos estudantes, os desempenhos ainda não correspondem às metas que foram traçadas para o Brasil, mas a gente teve um crescimento enorme de superação de um país que há 2 décadas atrás era completamente, ou na sua grande maioria, de analfabetos. A gente teve uma significativa expansão das matrículas escolares, não se pode negar a expansão das redes, né? E a gente antes não tinha sequer educação dos anos iniciais do ensino fundamental e muito menos do ensino médio, que só foi universalizado recentemente, né? E a gente teve também, em termos de política, uma elevação significativa da obrigatoriedade dos anos de escolarização e a extensão das séries de educação básica. Tudo isso são avanços que a gente não pode perder de vista, né, que se somam à compreensão de por que os alunos não aprendem, né? Ao nível internacional, a gente teve vários acordos e o Brasil participou desses acordos de conferências internacionais, como a Conferência Internacional de Jonquier, desde a década de 80, depois toda a promoção da Unesco no sentido da educação e da qualidade para todos, a gente tem as iniciativas da Unicef, então tem toda uma política internacional que busca pensar nas avaliações em larga escala, como monitoramento dessas avaliações, dessa avaliação da aprendizagem no cotidiano das escolas. Então, esses programas internacionais, que muitas vezes são implantados nas redes, ele tem por base exatamente a ideia de que o Brasil fez parte dessas convenções e a gente precisa dar ênfase a essa universalização da educação para todos, né? Stephen Ball chama a atenção para que a gente possa pensar as instituições educacionais em sentido de expansão, e nessa expansão não pensar da educação como um negócio que vai ter uma rentabilidade e que vai responder à competitividade econômica. Não, a gente tem que pensar no ideário de flexibilidade, que a performance que os alunos vão apresentar tem a ver, sim, com os sistemas econômicos e políticos vigentes no nosso país. Claro que eles vão depender das políticas públicas que vão ser implementadas, mas a gente precisa pensar também que esse discurso da qualidade e da eficiência e de resultados, ele é frágil se a gente pensa que essa cultura institucional, ela não privilegia, ela privilegia em prevalência a cultura do desempenho. A gente tem outras lógicas que estão presentes na educação escolar, desde a tentativa de democratização da educação escolar nos anos 1990, a gente começa a ter diferentes experimentações pedagógicas, laboratórios que vão tentando novas propostas para superar essas defasagens que os alunos apresentam nos seus desempenhos, né? Por muito tempo a gente teve uma avaliação extremamente autoritária, como vocês estão vendo nesse slide, né? E que o tensionamento que a avaliação apresentava é uma avaliação que trazia uma ideia de que o professor era o dono do saber e que o aluno ia dar uma resposta, se não desse essa resposta, era uma expiação do pecado, né? E aí eu peguei um trecho da fala de um estudante, numa pesquisa sobre avaliação da aprendizagem, que o estudante nos diz exatamente o sistema autoritário que o professor desenvolvia. Ele diz assim: a sala lotada, ela metódica, fazia cadeira elétrica, todo mundo sentado. E ela dizia, avaliação oral. Ele escolhia as pessoas aleatoriamente. Não era nada planejado. O que é que ela queria? Ela quer que você leia muito, que você estude muito, não importa como é que seja a aula dela. Então veja que o estudante está dizendo que ele será avaliado, ou ele é avaliado e foi avaliado, dependendo do humor, do gosto, do interesse e do que o professor acredita que ensinou. Ele não foi acompanhado nem monitorado na sua aprendizagem para dizer, de fato,
como é que esse aluno estava, né? Imagina essa ideia que o aluno traz de cadeira elétrica, né? Como é que o aluno se sente quando ele se sente pressionado para desenvolver determinada, corresponder ao que o professor imagina que ele aprendeu e ele não sabe nem sequer o que aprendeu, né? Já que ele se sente numa cadeira elétrica, né? Para morrer, né? Então, não podemos esquecer que todas essas prescrições curriculares, as prescrições das matrizes, elas são um norte para que o professor se ancore e tome decisões de como vai pensar. A gente não pode pensar numa pauta de naturalização apenas para manter a ordem social a partir dos desempenhos. Precisamos pensar, sobretudo, nos nossos estudantes. Em muitas das pesquisas desse campo do fracasso escolar, têm sido desenvolvidas pelas universidades e no mundo inteiro, né? Não é um fenômeno apenas nacional, né? E muitas vezes o que se conclui é que a escola, por mais que ela avance, por mais que ela reformule os seus currículos e as suas práticas, muitas vezes elas impõem o que é dominante na cultura das classes dominantes, né? Já dizia Bourdieu e Passeron, já diziam isso na década de 70, isso é imposto sem nenhuma previsão de como os alunos vão se apropriar desse conhecimento, né? Então é claro que a gente sabe que existe o direito às aprendizagens e o direito à apropriação do que a humanidade já conseguiu construir por todas as pessoas, por todos os estudantes, né? Mas não se pode pensar apenas nos interesses do mundo do trabalho, né? Com isso, a gente tem uma crença, como vocês veem nesse slide agora, uma crença compartilhada de que sofrer reprovação é normal, né? Muitas vezes os professores, essa é uma fala também do estudante, diz os professores pregam e é diferente, principalmente na didática com a avaliação. É confusa, como não sei o que, uma prova só com 5 questões, um texto enorme, mas é assim mesmo, ocorre assim. Veja, o estudante está dizendo nessa fala que muitas vezes o ensino é muito distante da aprendizagem, que o que é avaliado nas provas, dos testes, das atividades que serão pontuadas e receberão notação, é muito diferente, ele não sabe nem exatamente o que. Aquele princípio da transparência fica longe, né? Então, com todas essas interfaces de obstáculos, a gente pode pensar que existe uma construção social do fracasso, né? Eu defendi isso nos meus estudos, né, que a gente tem uma construção social do fracasso, porque é uma narrativa que tem um sentido compartilhado, que vai dizer que alguns conseguem, outros não conseguem. Então, estudos, pesquisas, dados estatísticos, estudos longitudinais, e aí, em termos das políticas públicas, se fazem reformas curriculares, mudam conceitos, muda a organização do sistema, mas a gente se esquece que apenas os conteúdos são avaliados. E escola não é lugar apenas de aprendizagem formal. Escola é lugar de interatividade, de práticas socioculturais, de vários aspectos que precisam ser considerados quando a gente diz que as escolas não estão produzindo sucesso. Eu imagino e fico pensando sempre que os professores fazem a diferença na vida dos seus alunos. Muitas vezes isso não é pontuado nem é medido nos scores que a gente tem das avaliações em larga escala, né? Mas, para além dessas prescrições oficiais, os professores fazem sim a diferença na vida de crianças e jovens, para além desses conteúdos, né? A gente ensina tolerância, a gente ensina respeito, ensina compreensão, ensina ética, né? A gente tem significados partilhados, né? E essas relações, elas se entrecruzam aos saberes formais, né? Então, essa minha interação com o outro ressignifica simbolicamente a existência. Eu não posso dizer, né, eu fico muito desconfortável e muito triste quando se fala a escola pública fracassou. Diz que escola você está falando, né? Todas as escolas que eu passei não fracassaram, né? Eu tenho hoje ex-alunos que são meus colegas de profissão, são professores da rede, que eu encontro nas capacitações, talvez alguns de vocês que estejam me assistindo foram meus alunos, né? E eu penso que a gente, estando no mundo, enquanto sujeitos singulares, sujeitos sociais, se relacionando
e fomentando essa cultura de humanização, a gente não pode falar em fracasso de escola e a gente não pode ficar triste porque o índice ainda não subiu a meta que a gente tem alcançado, né? E isso é quando a gente pensava apenas na memória como elemento cognitivo das aprendizagens. A gente está falando de um sujeito em sua integralidade, né? E aí a gente pensar nessa cultura escolar, é a gente pensar nessa escola que, para além do fracasso, ela valoriza o ser humano, ela valoriza o seu aluno, né? Como Charlot apresenta nos seus estudos sociológicos, essa noção do fracasso escolar, ela é uma problemática, sim, precisamos pensar, mas também precisamos pensar, de outra parte, o que é que esse fracasso que é produzido também é esperado por alguém, né? Existe toda uma discussão ideológica, né, que muitas vezes os estudantes apresentam a transgressão ou a noção da não aprendizagem exatamente para se manterem sujeitos ativos na sua pertença social, né? No clássico estudo de Jean-Claude Forcan, Escola e Cultura, ele apresenta para a gente uma ideia de que os alunos eles precisam garantir o seu pertencimento social e a questão dos déficits ou dos supostos déficits culturais que eles apresentam em relação às camadas das camadas populares em relação às camadas de elite, né, que é problemático. Porque, na verdade, a gente quer que as camadas populares acessem a erudição de uma elite e desconsidera e desqualifica o que os estudantes trazem para a escola como se fosse errado, fosse feio, desde as suas práticas sociais até a sua linguagem. Precisamos entender que existem diferentes culturas. As culturas eruditas e existem as culturas populares. E precisamos valorizar ambas, porque não existe uma relação qualitativa de quem vale mais ou de quem vale menos. São diferentes e precisamos, de fato, compreender nessas diferenças para consolidar esses modos de vida dos sujeitos que interagem e com isso e qualificando as suas aprendizagens formais, né? Os sujeitos interagem no mundo, se relacionam com o mundo, fazem diferença no mundo, ressignificam as suas práticas e com isso a gente precisa dizer que a escola que vários autores, né, tanto Charlot como Perrenot, vivem trabalhando essa ideia que a escola precisa trabalhar a diferença. É a sociologia das diferenças, as distintas posições dos sujeitos no mundo, como é que eles assumem essa posição hierárquica socialmente, que vai dar a densidade do que a gente vai trabalhar como aprendizagem e como não aprendizagem. Então é importante que a gente pense que as avaliações externas em larga escala e o trabalho do dia a dia, do cotidiano dos professores, eles são atravessados exatamente por essas diferentes linguagens, essas diferentes realidades. E que muitas vezes, sem se dar conta, a gente reforça essa ideia do fracasso escolar ao evidenciar apenas as falhas e sem levar em conta essa reciprocidade do mundo da vida que o aluno traz para dentro da escola, do nosso estudante, que a gente aprende com ele e com as suas diferenças a partir do que ele vive nas suas comunidades. E aí é importante a gente pensar nesse sentido que a escola articulada à sociedade, a escola articulada ao que os alunos trazem para dentro da escola, é importante para a gente pensar como é que eu vou ressignificar essa singularidade do meu estudante. Ele é um aluno singular, ele ocupa um lugar distinto na hierarquia social e como é que eu vou fortalecer, pela minha avaliação, essa relação que ele tem com a escola. Uma escola em que todos se sintam bem, como Paulo Freire diz, uma escola que todos gostem de ir e por ela não se deixe evadir. Uma escola onde todos sintam que ela é sua e não deixe dela ser expulso, né? Então é a gente pensar com foco nas diretrizes externas, nas diretrizes que são emanadas das políticas educacionais, mas é também pensar nessa reciprocidade, né, da concepção de aprendizagem que a gente tem, das concepções de avaliação que a gente tem. Então, enquanto professores, vocês vão ver nesse próximo slide, a gente tem uma formação
e uma reflexão sobre essas concepções dos sujeitos que aprendem. Não é só o sujeito que ensina, mas é o sujeito que aprende. Então, temos que pensar nos interesses dos nossos estudantes, nos estilos de aprendizagem, nos contextos diversos, nos ritmos diferenciados, né? Pensar na pluralidade desses sujeitos, nas suas formas de organização, né? Alguns trabalham melhor em dupla, outros trabalham em grupo, né? As tarefas são diferentes e a gente precisa pensar de o que é que facilita para esses estudantes, o que é que a gente pode pensar nas políticas para poder materializar esse nosso fazer pedagógico, né? Então, é uma multiplicidade, é uma variedade de circunstâncias desse cotidiano que precisa ser visto, porque as experiências, como a gente viu pelo princípio da acumulação, o princípio da cumulatividade, elas vão se somando, né? E eu preciso pensar exatamente nesses bens simbólicos que os estudantes vão se apropriando na escola e pelas relações, e com isso eu pensar e não depreciar culturas nem grupos, né? Sobretudo as camadas populares, mas pensar em como valorizar as suas experiências para a educação escolar. Eu estou tentando explicar a complexidade dessa avaliação da aprendizagem quando a gente entende o fracasso escolar como um fenômeno extremamente complexo, né? E muitas vezes as explicações elas têm um sentido monista, com uma relação de causa e efeito, uma relação de causalidade, se analisar distintos aspectos, múltiplas funções, vários condicionantes que entram tanto no desempenho do estudante, na relação com o professor, quanto na relação com a escola. E aí a gente precisa entender esse fenômeno enquanto complexidade na sua dimensão relacional, porque é uma realidade social, ela envolve sujeitos diversos, ela é polêmica porque tem intencionamentos de diferentes naturezas, políticas, ideológicas, sociais, econômicas, e ela é polissêmica. E isso traz para a gente um rebatimento para se pensar nos vários fatores que se conjugam e compõem a não aprendizagem. Não falarei mais nem de fracasso, mas da não aprendizagem segundo as metas que nos propomos atingir. Por muito tempo eu sei que é difícil para os professores acompanharem a dinâmica das mudanças do que vai acontecendo na pesquisa educacional. Por muito tempo se imaginava que existia um dom para aprender. As pessoas nasciam com a dotação genética, um DNA que facilitava ou não essa aprendizagem, né? Então, essa base inatista, chamada base inatista, por muito tempo ela trouxe essa ideologia do dom, que alguns aprendem e outros não aprendem. E isso justificava o fracasso na escola. Como decorrência desse DNA, a gente fazia muitas vezes a patologização dos alunos das camadas populares, e isso teve uma ampla repercussão e foi apoiado maciçamente pela área médica, né, como se os alunos das camadas populares, seja por suas fragilidades alimentares, de sono, de estrutura familiar, de organização, eles não aprendessem como um reflexo dessa patologia que chegava à escola pela situação de pobreza, né? Então, outra questão que por muito tempo foi disseminada foi a ideia da defasagem cultural, né? Se acreditava que a cultura erudita era a única válida, era a única formalmente anunciada, e se estigmatizava os alunos pobres e as culturas que circulavam nos seus universos de vida, né? Então, toda essa ideia tem repercussão na avaliação, porque muitas vezes a gente imagina essa avaliação escolar como uma forma de controle social, e isso vai criando uma visão separatista do mundo e da escola, né? Então, a escola, para alguns, aqueles que estariam bem na escola, os considerados bons alunos, e essas crenças, dessas heranças das camadas populares, trariam a não performatividade desses estudantes que se apresentavam com respostas defasadas, né? Então, essa ideia
extremamente frágil, né, que não se sustenta com as pesquisas atuais, que buscam a compreensão da interatividade humana nos seus diferentes contextos, né, tentavam matematizar a aprendizagem e a não aprendizagem, colocando como se fosse um algoritmo que o aluno não aprendia por esse ou aquela função que estava defasada. Então, com isso, a gente não tinha soluções para o ensino, a gente não tinha políticas públicas porque se acreditava que o fracasso era do aluno em particular. Posteriormente, a gente vai fazendo um avanço e essa ideologia do dom foi sendo reformulada e se desconsiderando esse aluno em particular, se começa a culpabilizar o professor. E aí muitas críticas foram trazidas para uma suposta formação deficitária dos professores, né? E muitas vezes, sem pensar como eram as suas práticas e quem eram esses sujeitos, a gente condicionou que os alunos não rendem bem por culpa dos professores, né? Vocês estão vendo aí um slide em que a gente vê que os contextos e as experiências desses professores também não entram nessa explicação, né? A gente tem o professor na sala de aula que precisa elaborar e sistematizar o saber da experiência dos estudantes que trazem para dentro da sala de aula. A gente precisa do tempo pedagógico dos docentes para que ele possa ter interlocução com seus pares profissionais, mas isso não é considerado se o professor tem ou não esse tempo pedagógico. Os docentes precisam de um tempo para analisar, interpretar, tomar decisões, reorganizar o seu ensino, mas isso também não é considerado no tempo escolar, né? E muitas vezes esses contextos em que as aprendizagens acontecem também não são consideradas, com todas as fragilidades que possam dele decorrer, né? E a aprendizagem ela vai se voltando apenas para estratégias pedagógicas com mais homogeneidade, sem contemplar a diversidade dos estudantes e os seus diferentes estilos, ritmos, gostos e interesses, que muitas vezes estão distantes do saber formal. Então, como é que a gente vai regular a progressão da aprendizagem, viabilizando e registrando as observações sistemáticas que forem de fato significativas para o desenvolvimento dos nossos estudantes e para ele represente avanços? Porque muitas vezes essas observações, esses registros se pautam apenas nas faltas, nas lacunas, do que ainda não foi dominado. Então precisamos pensar num processo de construção do conhecimento e com ele a gente pensar nas mudanças conceituais que precisam acontecer para eu contemplar o meu estudante em todas as suas dimensões e não apenas nas suas fragilidades. Uma coisa importante para a gente pensar é que o eixo da dimensão pedagógica ele é fundamental, mas o eixo relacional, se a gente pensa nessa não aprendizagem a partir de uma perspectiva histórico-social, histórico-crítica, essa dimensão pedagógica ela é fundamental, né? E aí vocês vão ver na lâmina que a gente tem um tipo de avaliação que pode ser desenvolvida para evitar esse fracasso ou para garantir a aprendizagem, né? Então eu tenho que ter critérios desse avaliador. Eu não posso avaliar segundo o meu bom humor ou mau humor. Eu não posso deixar de dar o feedback ao meu estudante, simplesmente lançar a nota no sistema, entregar a alguém essas notas que foram lançadas. Se eu penso em aprendizagem, eu preciso necessariamente falar num feedback, num retorno, numa devolutiva, porque isso é uma aprendizagem mútua. Eu vou escutar do meu aluno o que ele não aprendeu, o que é que ele ainda precisa conseguir. Eu preciso dialogar. O avaliador e o avaliado precisam dialogar para poder eu, enquanto professor, pensar como é que eu vou mediar o processo de construção do meu estudante. Eu tenho que pensar seriamente no contexto e nos recursos que são disponibilizados para esses docentes. Eu não posso pensar que a resolução de problemas elas vai se dar apenas pela boa vontade dos professores. Eu preciso, eles precisam sim, enquanto docente, nós professores precisamos saber os conhecimentos prévios que o estudante traz para a sala de aula, para cientificizá-los, mas ao mesmo tempo eu preciso ter um reaproveitamento desses conhecimentos
para levantar hipóteses, para testar essas hipóteses, para, de um modo científico, ressignificar esse conceito e trazer o conceito formal, como está nos livros, como a ciência até o momento nos apresenta. Então, com isso, eu estou dizendo que muitas vezes os professores são extremamente pressionados pelos prazos, né? E aí o foco no prazo, no cumprimento dos prazos, nas datas, nos cronogramas, não corresponde muitas vezes ao tempo de aprendizagem dos estudantes. Com uma turma em particular, eu posso precisar de mais tempo, eu posso precisar levantar transposições didáticas com atividades mais abertas para poder garantir as aprendizagens. Eu preciso articular os saberes disciplinares que o estudante dispõe na vida, no mundo da vida, para essa aprendizagem científica. Então, esse prazo fixo, às vezes, ele é complicado. A gente precisa ter parâmetros, sim, para poder a rede se organizar, para as escolas se organizarem. Mas o princípio da flexibilidade não pode ser esquecido, porque às vezes aquela turma em particular que teve uma demanda específica, que viveu uma situação em particular, ela precisa de um tempo extra para apropriação. Então não é o instrumento em si que vai me dizer como é que eu vou trabalhar, mas o instrumento ele vai me ajudar na mediação da construção do conhecimento. E esse tempo precisa ser tão dilatado quanto a análise que eu preciso fazer para que o aluno chegue a sínteses e reflexões que, de fato, sistematizem as suas aprendizagens. Porque eu preciso pensar na melhoria e nas oportunidades que favoreçam o desenvolvimento do estudante. Eu não posso pensar simplesmente em termos técnicos, né? Do instrumento a ser aplicado, porque às vezes isso eu ouço muito dos meus alunos quando vão para a prática, né? E vejo agora, né? Eu já com os meus netos, semana de teste, semana de prova, semana de teste, semana de prova. Então isso muitas vezes não favorece o estudante nas suas análises, na sua reflexão, e muito menos o professor, porque ele também fica de uma forma autômata corrigindo, devolvendo. Muitas vezes o aluno não tem o tempo da reflexão para repensar, nem o professor o tempo de repensar o seu ensino. Então, esse sentido emancipatório que vai oferecer aos professores os dados sobre os estudantes e como eles se desenvolvem nas suas aprendizagens, e o tempo para o professor refletir sobre a sua prática e como vai reorganizar o do ensino, ele precisa ser pensado numa perspectiva de fato a favor da aprendizagem dos estudantes. Por fim, o segundo eixo que precisa ser considerado para efetivar as aprendizagens é a dimensão relacional ou socioafetiva, em que os processos de aprendizagem são analisados, considerando essa interação professor-aluno, desde a resolutividade e o enfrentamento dos conflitos que acontecem no grupo, normalmente em todas as salas de aula, né, com todas as interações humanas, elas são permeadas por conflitos e por tensões, né, até a gente fazer algumas escolhas coerentes que sejam pertinentes aos professores e ao estudante, no sentido da negociação, né? Nessa dimensão relacional também pensar em como esse processo ele pode ser visto e analisado com toda uma argumentação, não só da perspectiva dos docentes, mas também dos discentes, né? Eu tenho aprendido muito isso como professora, né? E aí me beneficio assim, achando que por muito tempo, né, eu achava que era somente do meu jeito, mas como os alunos vêm me ensinando de que nessa argumentação do processo, de fato, a gente se aproxima mais dessa relação que favorece as aprendizagens. E, por fim, a gente pensar numa troca horizontal, né, em que esse lugar da autoridade do docente, ele seja de quem sabe antes, de quem leu antes, mas que vai trocar de maneira coesa, integrada, para a resolução dos problemas dos seus estudantes, porque o objetivo, de fato, é que eles construam a aprendizagem nos seus tempos, nos seus ritmos e dos seus jeitos. Aí leva tempo para a gente, professor, aprender isso com os nossos estudantes. Até a próxima aula.